Sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo aí no canal, pessoal. E o tema do vídeo de hoje é o poder da decisão. Eu vou falar para vocês a importância que tem a decisão, né, na nossa vida, né, em um contexto geral, tanto na vida do ser humano como na vida dos próprios anjos, né, que eles tomaram decisões também. E decisões em relação a tudo, né? Porque o próprio Cristo tomou decisão, Deus também toma decisões. Então, decisão é uma regra, é algo que existe mesmo, que é importantíssimo. E vocês vão aprender sobre isso aqui no canal. Então, o que eu posso falar em relação à decisão? Pessoal, se o ser humano ele toma uma decisão, é muito difícil que você consiga convencer ele ao contrário, se ele tomar uma decisão. Por exemplo, a decisão de seguir algo ou alguém, né? Se o ser humano toma a decisão de seguir Cristo, né? Então isso daí vai ser respeitado no mundo espiritual, no mundo humano. Claro que vai ter o adversário, né, que não vai gostar, né, que vai lutar para que você desista dessa ideia de seguir a Cristo. Então, vamos dar um outro caso. Tem pessoas que decidem seguir o cara que caiu lá do céu, né? O que Jesus combateu demais lá no Novo Testamento. São os ocultistas, né? Deus respeita? Com certeza. Deus vai respeitar a sua decisão. Ele vai achar legal? Não, ele vai ficar triste. Por quê? Porque ele deu o seu filho para que você, né, tivesse vida e vida em abundância, para que você fosse filho do reino, né, cordeiro em Cristo Jesus, né? Mas se você decidir seguir o anjo caído, infelizmente você, ou então, sei lá, para a pessoa que for seguir, né, se felizmente se você tomou essa decisão, vai ser assim, dessa forma. Outra coisa também muito importante, pessoal, é em relação a pais, esposa, mãe, seja o que for, que estejam lutando, né, por exemplo, por uma vida, né? Tem uma mãe que está orando por um filho, né? Por um motivo A, B ou C, não vou dizer qual o motivo, mas o que eu tenho a falar para você? Mãe, infelizmente, se ele tomou aquela decisão ali no fundo do coração dele, da mente dele, foi uma decisão mesmo que ele tomou. Eu não gostaria de falar isso, mas infelizmente vai ser muito difícil a sua oração fazer efeito nesse caso. Eu sei que lá no fundo do seu coração você gostaria de ver, né, o seu filho bem, o seu filho da forma que você pensou, né? Mas o ser humano ele tem a decisão própria dele. Então, se ele decidiu seguir o caminho que ele está seguindo, é porque ele decidiu isso. Você tem que ficar tranquilo, ou então tranquilo, e segue tua vida em paz, né? A salvação é individual. Cada um dará conta, né, do que fez aqui na Terra individualmente a Deus, ao Criador. E é isso. Qual é o meu conselho? Você continua orando? Sim, com certeza. Você continua orando pelo seu filho, pelo seu esposo, né? Ou então a mulher pelo seu marido, né? Ou então o pastor por uma ovelha, né? Por exemplo. Você continua orando? Sim, continua orando. Até quando? Até quando você quiser. Se você quiser orar por 50 anos, 70, você continua, mas a decisão da pessoa às vezes é aquela martelada do juiz. Aí você vai perguntar bem assim para mim: André, me dê um exemplo, então, por que você está falando isso? O maior exemplo que eu vou dar, eu acho que são dois exemplos aqui que vai provar o que eu estou falando é verdade. O primeiro grande exemplo foi do próprio do anjo caído, né? Conhecido aqui na Terra como
Lúcifer, né? Lúcifer, sei lá, estrela da manhã, é o nome que dão para ele. Claro que o nome dele, eu não sei qual é o nome dele verdadeiro, mas a decisão dele qual foi? Se rebelar contra Deus, fazer o que ele fez, né? Trazer o pecado para tanto lá para o céu, né? Que começou lá essa rebelião, como aqui para a terra, né? Parte do que acontece aqui na Terra, infelizmente, é culpa dele também. Dele, lá do Adão e Eva, né? Aquele episódio que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, fica o exemplo dele. Ele tomou a decisão e, infelizmente, junto com ele, a terça parte dos anjos também tomaram a decisão de se rebelar contra o Criador. Para você ver que é um número assombroso de seres que tomaram essa decisão de se rebelar contra o Criador, de ser opositores a Ele. E hoje, infelizmente, eles são seres que estão aí, seres de treva, né? Não estão mais na luz do Criador, então eles são seres perversos, seres malignos, seres, como o Messias falou, né? Eles vieram para, né, saquear, né? Deixa eu ver aqui mais. Eliminar as pessoas e causar sofrimento, infelizmente, na vida da humanidade. Outro caso, André, me cita outro caso. Vou citar o caso do anjo Samiasa, né, lá do livro de Enoque. Mas, André, eu não conheço a história desse anjo Samiasa. Não conheço porque, infelizmente, o sistema tirou, né, o livro de Enoque da Bíblia. Mas o Samiasa, ele tinha uma equipe de 200 anjos. E isso está escrito lá no... dá de entender lá em Gênesis 6, né? O famoso Gênesis 6. São os anjos, né? 200 anjos que abandonaram o céu, para quê? Para terem relacionamento com mulheres humanas. E nisso nasceu os gigantes. O outro grande problema que aconteceu na Terra. E através dessa decisão que esses caras tiveram, eles perderam o acesso ao céu, né? Estão presos, na palavra de Deus diz que eles estão presos, né? Esperando no dia do julgamento, e os caras corromperam o DNA do ser humano aí através dos gigantes. Acredita-se que eles fizeram também edição genética em animais, né? E naquela época estava muito corrompida a humanidade. Por quê? Por causa da decisão desses caras, do Samiasa e dos 200 anjos. Então, para você ver que a decisão do ser humano, ou então de seres espirituais, é algo muito sério, né? Outra decisão famosa, a decisão de Deus mandar o dilúvio. Aquilo ali foi uma decisão que ele teve que tomar, de ter que exterminar milhões, bilhões, sabe-se lá quantos seres, bilhões, para quê? Para trazer novamente a ordem ao mundo, né? Porque naquela época a desordem estava grande, né? Aquela decisão que o Samiasa tomou trouxe muito prejuízo à humanidade. Outra decisão também, o próprio Jesus, o Messias, de entregar a vida dele para consertar o erro de Adão e Eva, foi uma decisão de Jesus ir para a cruz, né? Ser humilhado, passar tudo aquilo que ele passou, para quê? Para que a gente tivesse vida e salvação. Então, qual é a moral do vídeo que eu quero falar para vocês? Qual é a importância? A importância da decisão que você vai tomar. De quê? De ser melhor, de ser uma pessoa que toma a decisão de seguir os caminhos do Criador. Isso é importante também, a decisão que você toma. Mas onde é que está essa decisão, André? Está aqui, ó, na mente, coração, a decisão da pessoa ser melhor, a decisão da pessoa mudar, buscar uma melhora, buscar ser mais inteligente, ser mais sábio, buscar mais o Criador, abandonar mais as coisas que são passageiras aqui da Terra, né? Abandonar mais os caminhos do mundo, abandonar mais os vícios, abandonar mais o caminho largo, né? Que Jesus falou, que é o mundo, né? É tudo aquilo que vai levar o ser humano à perdição. Outra coisa também importante, pessoal, em relação à decisão, é o que eu falei lá atrás, mas eu vou reforçar um pouco aqui, porque essa é uma das partes mais importantes
que tem nesse vídeo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um casal, né? A mulher se separa da pessoa, aí vamos supor, dois cristãos, dois evangélicos. Aí o homem mais cabeça sabe que aquilo ali pode ser um ataque ou algo que veio do mundo espiritual. O que o marido vai fazer? Vai orar, vai jejuar, vai lutar pelo casamento dele. Luta anos tentando recuperar a esposa. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer dela não voltar. Por quê? Porque foi a decisão que ela tomou. A decisão de não estar mais casada, de não estar mais com a pessoa. Aquilo ali, infelizmente, se ela tomou essa decisão, nem Deus pode modificar. Por quê? Porque uma decisão que ela tomou é uma decisão que Deus vai respeitar. Por quê? Porque é um livre-arbítrio. É a decisão de cada pessoa, de cada ser, fazer o que bem entender com a vida. Aí você vai me perguntar, André, tem consequência? Tem. Tudo nessa vida tem consequência. O correto seria a gente fazer o que está na palavra de Deus, o que Deus quer, mas nem sempre é assim. E o que o esposo pode fazer? O esposo pode lavar as mãos dele, seguir o caminho, procurar outra esposa melhor, ou então seguir solteiro. Isso daí é o que a pessoa tem que entender sobre a decisão. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero ter passado a mensagem para vocês, né, de forma correta. Eu gostaria muito que esse canal tivesse sucesso, né, tivesse inscritos. Eu peço desde já, pessoal, que se você gostou, comenta aí no vídeo aí, deixa um like, um joinha, se inscreve no canal aí, compartilha para alguém acerca desse vídeo. Pessoal, para fechar com chave de ouro aqui, esse vídeo, eu vou falar também da decisão lá de Abraão, né? Que ele teve que tomar naquela hora do sacrifício, né, do seu filho. O que acontece? O Abraão, ele nunca tinha tido filho, e o Criador pediu para ele sacrificar o filho dele, mas aquilo dali era uma prova de fé, né, para o Criador testar a fé dele. E não só isso, aquilo ali serviu de exemplo para a humanidade, pessoal, para o ser humano entender que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo. Aí você vai perguntar bem assim, André, a gente tem que amar a Deus acima dos nossos filhos, né, dos nossos parentes, do nosso cônjuge, da sua mulher, do seu esposo? Sim. A gente tem que amar Deus acima de nós mesmos. A gente tem que amar Deus acima de nós mesmos, pessoal. É muito importante isso daí. Por quê? Porque a vida é temporária, ela vai passar. O que vai esperar a gente lá no outro lado? Não é Deus? Não é o Criador que vai julgar a gente? Então a gente tem que amar ao Criador acima de tudo. Só que tem gente que não entende isso. Então ali naquele momento, Abraão, ele tomou a decisão de sacrificar o seu filho para obedecer à vontade do Criador. Só que o Criador conhece o coração do ser humano. Ele não queria aquilo. Na verdade, ele queria também, além de testar a fé de Abraão, ele queria trazer essa lição para você hoje. Aquilo ali foi para uma lição para você aprender hoje, que Deus é mais importante que tudo nessa vida, que tudo, que riquezas, que família, que tudo, que poder, que dinheiro, que tudo isso, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da vida, o dono da existência. Sem Ele não existe nada. Então desde já, pessoal, o vídeo ficou longo. Desde já, pessoal, eu peço que vocês venham ter aí um bom dia, boa noite, boa tarde a todos aí.